Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor, nosso encontro aqui todos os domingos, às 9 horas da manhã, pela nossa TV União. A nossa pauta de hoje ela é eletrizante. Você consegue imaginar um carro elétrico carregando completamente em apenas 5 minutos? Isso já é realidade. Mas não é lá aonde eles são hoje fabricados. É no Brasil. E feito meio que um filme futurista, né? Porque quem tem um carro elétrico hoje, ou quem quer comprar, às vezes tem um problema que acha que onde é que eu vou carregar? E quem compra, que coloca o seu carregador, né, para o plug-in dentro nas suas garagens, leva bastante tempo, em torno de 7 horas para carregar, ou 8 horas para carregar, dependendo da bateria, ela de forma completa, né? E isso foi feito, foi desenvolvido por um cearense. Então, hoje o Diálogo Empreendedor está recebendo aí um visionário da engenharia nacional, que é Fernando Ximenes. Seja bem-vindo, meu amigo Fernando. Olá, meu amigo Jackson. É um prazer participar do seu programa. Eu que agradeço você estar conosco aqui para falarmos de empreendedorismo. Fernando Ximenes, ele é um cientista industrial, engenheiro, empreendedor e fundador da Plug Station, que é a nossa pauta de hoje, que é esse supercarregador, inovador na criação do carregador ultra rápido de 600 quilowatts. É pancada, o mais potente do Brasil. Fernando, eu quero começar te perguntando, antes de nós entrarmos nessa sua mais nova invenção, que já se tornou realidade, eu quero que você fale um pouco da sua trajetória, né? Você já conversou comigo, tivemos um papo longo, né? Quando se falava de carros elétricos, agora há pouco tempo praticamente, foi um boom agora nos últimos 3 anos, mas você já vinha há bastante tempo investindo nisso, investindo, que eu digo, seus neurônios, né? Suas ideias, né? Eu quero te perguntar como é que a engenharia te levou a esse universo das energias renováveis. Eu quero que você fale para o nosso telespectador. Jackson, é oportuno falar para todos aí, deixar em público, né? Esse meu dom vem da infância, né? Da infância, sempre desenvolvendo tecnologia. O grande aprendizado foram os carros elétricos, só que eram carros de autorama, né? Meu pai, eu sou filho de comerciante, né? E meu pai me deu um Autorama Fittipaldi. E daí eu desenvolvia com motores estrelas pequenos, motores Mura, Mabuchi na época, que eram motores elétricos importados dos carros de autoramas. E eu desenvolvia meus carros com chassis, com carcaças, enfim. E também na mecânica, os carros de rolemã, que são os carros de rolamentos, eu desenvolvia os carros de madeira. Então, sempre tive a vocação para desenvolver tecnologia. E na época dos carros de autorama, eu desenvolvia também os meus aceleradores, né? Que com mais potência. Um acelerador, quem conheceu os carros de autoramas, um acelerador com mais potência, É, fazia com que o carro elétrico, o carro de autorama funcionasse mais rápido. Na área empresarial, eu comecei como representante comercial, meu pai me emancipou, fiz a minha primeira empresa com 21 anos, eu fundei uma indústria gráfica e fiz minhas máquinas gráficas também, as rotalinas, máquinas de clipes, de grampos, e fiz o primeiro papel alcalino do Brasil. Era um papel Gram Paper, a marca era Gram Paper na época, e sempre desenvolvi. Foi onde eu entrei na vocação energética, porque houve a crise energética de 2001, na época, 2001 tinha
eu tinha um parque gráfico, né, que eu cortava e desenvolvia o gram paper, que era um papel A4 alcalino, né, e nós éramos obrigados a parar o parque gráfico, porque o Brasil estava limitado na geração de energia. Então, com isso, eu comecei a desenvolver os projetos eólicos na época, e vieram os solares, e sempre desenvolvendo tecnologia. E com isso veio as nossas tecnologias, o poste eólico e solar, o carro quadriflex, a placa PVT com fibra de Mas coco, qual foi, os assim, perfis de o seu primeiro grande projeto que despertou esse olhar? É, foi, você sempre teve, como você disse, esse espírito inovador. isso. Qual foi o projeto que te despertou? É aqui que eu vou. É aqui que eu vou. Em 2009, em 2009, quando eu comecei a estudar a eletromobilidade, né? Já em 2009, lá atrás, e eu fui visitar um secretário de Estado no governo, e eu queria fazer um posto, olha só, 2009, estamos falando de 2009, um posto elétrico, em 2009. Eu queria desenvolver um posto elétrico porque eu já tinha a visão dos carros que hoje estão chegando, os carros elétricos, naquela época. Não Isso tinha há nenhum carro 16 elétrico anos. praticamente em Fortaleza. O carro elétrico em Fortaleza. Não tinha nenhum em Fortaleza nem no É no Brasil, Brasil, é. e nem no Brasil. E também, como não tinha, você colocou bem, bem colocado agora, não tinha demanda também. Disse, porque no lugar de um posto elétrico, você não faz um poste elétrico, um poste eólico. Aí eu disse, tá bom. Aceitei o desafio de cara, de cara. Às vezes a gente está focado, é como um jogo de dama, um jogo de xadrez, a gente está focado naquela pedra, naquela peça, e tem outras para você morder ali, e Porque mais fácil, mais porque às vezes tem factível. empreendedor que acha que está sendo menosprezado. Não, ele não está acreditando nisso, quer que eu faça essa besteira, né? Pois é, não é. Não Não é. é. Quer dizer, apareceu a oportunidade, que eu acho que deva ser assim, os brasileiros são muito inteligentes, falta a oportunidade e credibilidade da parte de tecnologia, nós brasileiros, né? Que muitas, nós não temos o know-how assim, o histórico de tecnologia, as tecnologias são alemãs, são chinesas, são americanas, e o Brasil não tem esse histórico. Basta dizer que o nome que se lembra de inventor é Santos Dumont, né? Mas temos várias patentes no Brasil, mas só se lembra de Santos Dumont. Mas os desafios, você tem que morder aquela história do cavalo selado. Você tem que sentar em cima do cavalo selado. E o cavalo selado foi o poste eólico e solar com avião, que a asa é solar, que eu fiz as células na asa, e na frente do poste eu fiz eólica, né? Então ele podia abastecer três postes ao mesmo tempo, como ele ser dimensionado a cada quilômetro para 30 postes, um poste só abastecendo 30 eólico solar autossuficiente. Vê o poste inteligente, eólico solar com câmera, é off-grid, que hoje estão se falando de off-grid. Na época eu fiz a bateria chumbo-prata, né? Que é o princípio cátodo e anodo, mas o componente é prata, então a durabilidade é maior, a eficiência energética é maior, tudo é maior. Então veio aquilo do coração, aquilo da genética inovadora de infância, né? Aquilo lá. Eu digo sempre que um cientista é um inconformado, olha só, a palavra é inconformado, não é revoltado, inconformado com o tradicional. Então, quando meu pai tinha livraria, Ele eu tem era que ser disruptivo, inconformado, né? disruptivo. Então, quando eu olhava para a prateleira da papelaria do meu pai, eu era inconformado com aqueles blocos, na época de Vale Recibo Promissória, formulário de imposto de renda, eram todos fabricados em São Paulo. E eu fiz a indústria gráfica e produzi a linha de blocos, a linha de clipes. Eu digo, não, isso aqui tem que ser fabricado no Ceará. Quando veio a raiz empresarial, né? Eu sou federado da Federação das Indústrias há 30 anos, né, desde o início. Sou um dos primeiros da reunião da AGE, na época,
vários amigos hoje aposentados, hoje a vanguarda, né? Os dinossauros da época, né? Então, tem um histórico empresarial que eu amo tanto, né? E vários amigos no setor empresarial. Então, é onde eu aplico. Quando eu fazia faculdade, eu já aplicava, saía da sala de aula, no intervalo, ia à fábrica, já aplicava aquilo que eu estava vendo na lousa, né? No quadro negro, naquela época era quadro negro chamado, né? Então eu já aplicava o torno na fresa, então eu já desenvolvia minhas máquinas gráficas, máquinas de clips, máquinas de grampo, rotalinas. Então isso eu desenvolvi também, a parte industrial, que muitas vezes a gente não tem como ficar amarrado em tecnologias de fora. Então, você tem que ser disruptivo. Aí vem a palavra atual agora, disrupção, mas a palavra disrupção é de lá de trás, do Edson Queiroz, por exemplo, ele foi disruptivo, e como vários outros, né, que fundaram suas fundições, fizeram seus parques metalmecânicos, seus parques gráficos, enfim, a disrupção vem do caráter da genética do cearense e do brasileiro também. Fernando, você acha sobre essas inovações? Porque o trabalho que você faz como nisso aí é um trabalho de pesquisa científica também, né, para viabilizar os projetos. Você acha que falta incentivo para novas descobertas, para novos cientistas industriais surgirem no nosso Brasil, para que nossos, os brasileiros não fiquem olhando somente o que tem lá fora para trazer para cá? Por que que nós não já temos aqui o carro elétrico sendo fabricado aqui, né, por empresas brasileiras, né? O que vai ser fabricado vem de capital externo, né? Falta Uhum. incentivo Falta. ou Tem falta muita visão? falta visão e principalmente duas palavras: credibilidade. Na hora que eu falo credibilidade, é falando credibilidade tecnológica, É porque quando né? nós falamos Que também de carro elétrico, não é novidade. Se nós olharmos na década de 80, nós temos o Gurgel, que foi chamado de doido. de doido. Então, as pessoas, o Gugel foi chamado de doido. Eu sou colocado assim muitas vezes, é o professor Pardal, é o maluquinho, né? Que eu acho carinhoso até, mas não é. Então, a credibilidade tecnológica é que tem que haver. O próprio brasileiro tem preconceito com o brasileiro. Então, depois da credibilidade tecnológica, tem que haver a oportunidade, né? Como agora nessa tecnologia do PlayStation, né? Tem que haver credibilidade. Por quê? Porque o cearense ou o brasileiro não pode desenvolver uma tecnologia inovadora, uma tecnologia que desponte de ponta mundial. Pode sim, com certeza. Nós temos vários cientistas brasileiros que, com grandes tecnologias, com grandes invenções, com grandes pesquisas, mas precisa de oportunidade. Sem a oportunidade, não se conclui a inovação. A inovação tem 7 fases: da ideia à prateleira. Se conclui a inovação quando se tira a nota fiscal, quando ela chega na prateleira, né? Que é o nosso caso. Está chegando na prateleira o plug station, né? Então, Me- é isso que falta, basicamente, Tá, eu quero que você né? fale um pouco do seu carro Quadriflex. Como é que surgiu a ideia do carro Quadriflex? A quadriflex é uma paixão de inventar e tecnologia, Ele né? É meu existe até hoje? hobby. Existe, ele está guardado. Ele rodou 87 mil quilômetros, está dentro do galpão, está parado, né? Porque é uma relíquia, é uma pesquisa. E tive paparazzi, fui muito assediado onde eu andava. Basta dizer que uma vez eu fui comer uma esfirra com a minha filha mais velha. Cheguei, tinha 20 pessoas em cima do carro. E muitas pessoas são mal educadas. Foi o primeiro carro, o primeiro filme fino do mundo, né? Que no teto do carro é um filme fino. Eu desenvolvi até as rodas dele, que é logo.
E é um carro com plataforma nacional, onde eu desenvolvi as quatro fontes de energia. No para-choque, eu gero energia eólica, né, com dois geradores, microgeradores, né, que tem backup, basta um gerador, mas se acontecer um acidente, tipo algum inseto entrar e ela travar, como é o princípio das aeronaves, são duas turbinas, se parar uma tem a outra, né? E a solar, durante o dia, como ele estacionado, como ele andando, ele tá carregando. Então, a minha paixão por automóveis, eu tive kart, eu tive vários carros, patrocinava carro no autódromo, né? Então sempre fui apaixonado por carro desde a infância. Sábado à tarde eu desmontava meu Fuscão, que eu ganhei quando eu passei no vestibular. Com 18 anos era um Fiat Europa, todo guaribado, todo Mas, Fernando, que eu esse seu carro aí, ele está no time ainda certo, de ser desenvolvido, ou não? tá no De, time. não é de ser desenvolvido, a ideia está de ser evoluído. Né? Porque Ser ninguém concebe evoluído. hoje um carro elétrico, o meu carro elétrico, teto todo de vidro, aquele vidro ali podia estar carregando. Na realidade, voltando para o começo da entrevista, a ideia do carro quadriflex era o carro Point, que eu ainda vou lançar. O Point é um carro charuto, né? É um carro longitudinal, baseado nos Mirage, nos aviões, porque os carros do futuro não serão carros retangulares, né? Porque, como dizia Niemeyer, é fazer mais com menos. Fazer mais com mais é muito fácil, mas fazer mais com menos é o grande desafio, fazer mais com menos. Então, eu quero fazer o carro longitudinal, o carro sequencial, como é um avião, uma aeronave, um Mirage. Ele pode ter o piloto e os dois passageiros, e entre eixo, ele encurtar como uma caneta, né? Porque o usuário dos carros convencionais, 90% só tem o condutor. Você pode olhar para no semáforo, para ver nas avenidas, o restante o carro com capacidade de cinco passageiros, só tem o piloto, o condutor, né? E as avenidas não tem como mais alargarem, né? E com o carro longitudinal, o Point, que eu chamo de Point, que vai ser um carro autossuficiente, para você ter ideia, vai ser um carro com joystick, não tem mais direção, com geração de energia solar na bolha, é uma bolha, na taça dele é toda de alumínio, na frente é eólica, gerando energia nos freios, né? E tudo ele é autossuficiente, sem precisar nem carregar, tá? Eu quero ver se eu lanço próximo ano, acabar essa fase, que agora eu estou muito atarefado com o Plug Station. Tem que abrir as bases dos franqueados, tem que viajar muito. Então não dá tempo de abraçar 10 coisas. Meu pai dizia, quando se abre muitas pernas, muitos braços, se você tiver uma namorada, você abraça ela e acosta. Com duas, com três, com 10, você não abraça nenhuma. Então, não adianta abraçar 10 coisas ao mesmo tempo e não apertar nada. Então, tem que esperar essa fase passar do Plug Station, deixar a coisa caminhar, para depois lançar o Point, que será a próxima invenção. E já está pesquisado, já está desenvolvido, já está desenhado, já está no papel. Eu agora provei que saiu da ideia, mais uma vez provei que saio da ideia, vou para o papel, vou para o projeto, vou para os componentes, vou para o chão de fábrica e coloco no mercado e vira inovação. Vira inovação. Mais um projeto sai do papel e vira inovação. E o POIT também será inovação, com o design todo longitudinal, três sequências, sequenciados passageiros e com quebrando inércia, quebrando com mais facilidade, tá? Com mais eficiência, com menos o motor e mais eficiência. Então, o design do Point, ele terá uma aerodinâmica fantástica, um ponto de equilíbrio fantástico, e será um carro inovador, e eu quero sair aí nas Bom, avenidas de tá. Fortaleza, que eu moro em Fortaleza, né? É. E Bom, lançando ele, vamos tá agora ao bom? ponto central do nosso bate-papo. Né? Fernando, Tá. você é um empreendedor, um cientista que
não fica só no papo, você realiza, né? Porque às vezes tem Isso, cientista que fica só viajando, né? é Mas só na hora viajando. H ele nunca fez, né, nada, só ideia, só ideia, só ideia. Só ideia, não É, sai do. e as suas ideias são disruptivas, como já falamos. Obrigado. Quero saber como é que nasceu a ideia do Plug Station, essa, essa inovação, como é que foi essa inovação na prática, né? É, como é que foi? E quando você fez, foi fazer, alguém disse que não ia dar certo? A ideia começou há 16 anos, como eu falei antes, né? Quando do post, né? Que eu queria fazer um post, né? Mas sair do papel, sair do projeto e ser efetivo foi ano passado, né? Com a demanda dos carros elétricos que estão chegando, que estão aí ano passado em 10 Alguém meses disse de para ti, janeiro, rapaz, tu é doido, tu não vai fazer os seguintes várias na tua pessoas, frente, não vão. várias e várias pessoas. Você tá maluco? É caro demais, não é viável, não existe isso, não tem infraestrutura. Onde é que você vai montar? Quais são as peças, né? E tudo já tinha na cabeça, tudo já tinha desenhado, tudo já tinha projetado. E chegou a hora, chegou a demanda, porque também tem que ter a demanda. Quando começa a inovação, tem que ter a demanda, tem que ter o faturamento. Se não tiver o faturamento, não adianta, Não, não adianta. né? É o financeiro, né? Se você não tem demanda, você não vai ter venda, não é factível. A ideia pode ser a melhor do mundo em qualquer negócio, mas se não tem cliente, Se não tem cliente, se não tem mercado, esquece, deixa guardado. Deixa guardado. Olha, Einstein, a primeira célula solar foi em 1818, se não me engano, certo? Por aí. Então, ficou guardado até o início da Guerra Fria, quando começou o lançamento dos foguetes, dos satélites, que precisava gerar energia solar lá em cima, né? Então, muita gente fala errado, dizendo que uma placa solar só dura 30 anos, está totalmente errado. O Apollo 11 está lá em cima há 57 anos, né? Com a mesma placa solar. E essa tecnologia chegou. Então, é centenária a tecnologia, mas chegou, né? Então você pode ter uma ideia hoje, mas não tem mercado, deixa guardado, que o dia vai chegar. E eu deixo guardado, porque eu sou é de Deus, eu acredito muito em Deus, sou cristão, né? E vem na cabeça aquelas iluminações, e eu digo, eu sou um mestre dele, né? Ele que me orienta. E eu aplico com as minhas mãos, essas mãos que estão aqui, esse homem que está aqui todo, né? É do chão de fábrica, da graxa também, da engrenagem. E aí vai, daí para frente surgiu o mercado. Vamos, tem que estudar também legislações, que eu desenvolvo também legislações para poder aplicar, como a 482 da Solar, né? Eu ajudei a desenvolver a 482 e tudo começou pelo Ceará, energia eólica e solar. Mas nós não tínhamos legislações. E tem que levar para a bancada, ó, aprova isso aqui, porque o mercado existe. Então, para viabilizar o mercado, tem que viabilizar também as legislações. E aí, paralelamente, começa-se a montar aquele protótipo. Aí aquela inovação que vai chegar lá na prateleira, no último estágio, que tem a logística também no meio, o transporte também no meio, vai chegar no último estágio, você começa a fazer o protótipo. Depois que você faz o protótipo, você vai para lá, tem que fazer a empresa, a nova empresa, a Plug State. Então, Plug, que vai ser chamado popularmente Plug, né? As pessoas não podiam chegar num posto de combustível, que é o grande mercado, posto de combustível, supermercado e shopping, e dizer, olha, tem um carregador elétrico aí, grande, olha, que muito comprido, muito comprido. Então, tem exemplos aí como lâmina de barbear, que eu não vou dizer a marca, né? Como esponja de aço, que virou sinônimo da tecnologia. Então, plug tinha que encontrar um nome, é como porque na o época que eu. híbrido plug-in, é plug, né? É plug, É, é e o carro plug. elétrico você tem que plugar para carregar.
ter que plugar para carregar. Então as pessoas vão chegar no estabelecimento e vão perguntar: tem um plug aí? Não É. tem um plug, porque é em inglês, né? Mas tem um plug aí? Tem. Pronto. Carrega. E tá lá para carregar em 5 minutos. Como também era impossível. Aí vamos analisar as atividades, todas as atividades, seja ela empresarial, seja ela comercial, estudantil, enfim, todo mundo, ninguém pode perder tempo num posto de recarga, num Não. posto de combustível, 4, 5, 6, 7 horas. Somente Então, e tá em viagem, né? e está em viagem, né? Tá? Que está em viagem. Então, tinha que chegar um time, o time existe, aí vem a pesquisa. Bom, parei. Quanto tempo passa uma pessoa para carregar seu automóvel num posto de combustível, seja gasolina, álcool, diesel? Em média, encontrei o time, encontrei o tempo, né? 5 minutos. Então, como é que faz para carregar um carro em 5 minutos? Com um carregador de 7 kW é que não é, né? Tem que subir a potência, uma regra de 3, É, fácil, porque, né? Fernando, Encontrei o número, a BYD, 600. a BYD ela foi para mídia esse ano, justamente porque ela anunciou no primeiro semestre que tinha desenvolvido uma forma de carregar os carros em 5 minutos, né? E- E Exato. quando eu vejo logo em seguida o, o cearense Fernando Chimenez brigando com uma grande potência internacional que está aí hoje como uma das maiores montadoras do mundo, né? Em termos de tecnologia, que foi um boom quando ela divulgou isso. E você lançou aqui. Quais foram os diferenciais técnicos na criação dessa estação de recarga, né, que impressionou o mercado você ter lançado uma coisa, repito, no Ceará, que foi um boom lá na China? Bom, foi excelente você ter colocado isso. O nosso lançamento foi o ano passado, um ano antes da BYD. A BYD agora lançou, e eu adorei. Aqui em público, registrando, eu adorei isso. Muita gente me ligou, eu adorei. Porque é sinal que eu estava certo. Minha mãe fazia bolo caseiro, dona de casa, e dizia: você não copia um bolo ruim, você só copia um bolo bom. Então está registrado, eu lancei. Eu sou diretor eletroeletrônico do CIMEC, FIEC, Sindicato Metal Eletromecânico do Ceará, FIEC, filiado, e eu lancei, em 9 de julho do ano passado, o Plug Station, que já estava em fase de chão de fábrica. A nossa fábrica lá em Calcaia, né, no chão de fábrica, 40 mil metros quadrados, chão de fábrica, uma das maiores fábricas metal mecânica do Brasil, né, que produz molas, né, Então, assim, qual laminagem. foram os diferenciais técnicos que você utilizou? Porque até então, eu conhecia os carregadores rápidos e fiz uso, inclusive numa viagem para o meu carro, mas ele chegava ali a 40 quilowatts. Ora, eu já achei fantástico. Fiquei ali numa loja de conveniência de um posto, tomando um refrigerante e carregou rapidinho, comparando com o que eu tenho em casa, que carrega ali a 6 kWh. Pô, carregar quase 40 foi uma surpresa, né? Então, como é que você chegou nesse de 600 kWh? Exatamente. Encontrando o time da demanda, da média, depois de pesquisar a média do usuário, o conforto de 5 minutos de qualquer combustível, cheguei à potência de 600. Chegando à potência de 600, bom, eu tenho que produzir um equipamento de 600. Vamos lá. Aí vai para a prancha, né? Vamos para o computador. Né? Vamos desenhar a caixa do de 600 e os componentes do de 600. Os inversores, os coolers, os FETs, os transistores, o disjuntor, todo todo unifilar do de 600, o hardware. Aí depois vem o hardware, que são 3 máquinas numa só, o software, né? Para atender, para fazer funcionar. É para fazer funcionar, porque hoje tudo é online, né? As pistolas, quais são as pistolas tradicionais?
brasileira, é a CCS2. Então, a pistola tinha que ser a CCS2 para plugar no automóvel. Então, vem todo um estudo, todo um organograma para montagem, todo um projeto unifilar para montagem daquele carregador com 600, com potência de 600, que ele nominal ele chega a 1000 volts, ele chega a 1000 volts, 600 amperes, chega até 720, 750 amperes. E tem um bloqueio, tem na imagem aí, pode ver que tem dois bloqueios de acrílico, duas proteções, que o campo magnético dele é muito potente, é 1000 volts, chega a 1000 volts. Então, e na porta dele tem uma chavezinha que só o operador vai poder abrir, porque é energia, é energia. Então, para não correr o risco de Agora, Fernando, ele pode eletrocutagem, ser utilizado, o plug stage pode ser utilizado em qualquer dos carros elétricos hoje que que estão sendo comercializados? sim, sim. Nacional é o plug CCS2, né? Tradicional, universal no Brasil. Então, qualquer carro com pistola, com plug CCS2, com a tomada CCS2, ele pode carregar. Não, porque eu digo Tanto, assim, porque tanto é boa pergunta, boa porque às pergunta. vezes a Eu, pessoa eu pode ficar preocupada de que, não, o meu carro, ele só aguenta 7 kWh. Tu é doido, eu vou botar 600, vou queimar minha bateria, por exemplo. Veja bem, isso aí eu dizer não é um mito, é uma falácia errada na parte da engenharia. Um carro de 40 quilowatts, isso é nominal, e o carregador de 600 nominal. São duas cargas nominais. Então, você imagina, para ficar fácil de entender, o público entender, você imagina uma caixa d'água de 600, de 400 litros, e um sifão, um registro com 6.000 litros abastecendo a caixa d'água, né? A caixa d'água, a boia da caixa d'água vai chegar a 400 litros, vai encher. E assim são os relés da bateria, do módulo do carro. Na hora que a bateria encher, ele vai disparar. Tanto dispara o módulo do automóvel, como dispara os módulos do carregador. Então, quando chega no limite, para de carregar. O que acontece? O que acontece? Com a potência mais rápida, ela carrega mais rápida. Se você tem um abastecimento de uma caixa d'água com 400 litros hora, ela vai passar uma hora para carregar a caixa d'água de 400 litros. Se você tem uma caixa d'água de 400 litros e um abastecimento de 6.000 litros, ela vai levar o quê? 5 minutos para carregar, né? Para encher a caixa d'água. É o mesmo princípio físico, né? É o mesmo princípio físico que no lugar da boia, tá? Tem a parte eletrônica, né? Que abre, que neutraliza, que para de carregar. Contanto para de carregar, existe o bloqueio da bateria do módulo do carro, tá? Que abre o sistema, como do carregador. São 10 inversores, tem a parte eletrônica, tem todo o sistema elétrico e também tem o hardware que para também, que ele vai ler, ele lê. Então tá tudo sincronizado. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, tem que ser muito obstinado, né? Isso eu tenho convicção, e disciplinado também. Isso aí vem do colégio militar, da infância, porque não é fácil, também não é fácil. Tem que ser obstinado, tem que ser disciplinado, saber que aquele desafio focado. Eu vou chegar no pódio, mas a corrida não é fácil, dá suor. Como o Senna perdia 3 quilos numa corrida, né? Dá suor. Então, para você ter uma ideia, o Plug Station são 74 telas, 66 são de gestão financeira, contábil, para o dono do carregador, para o investidor, e 8 é para o usuário, para ele QR Code, para ele passar o cartão de crédito, é débito, é Pix, tá? Para ele encerrar, fazer toda a operação dele, que só precisa 8. Para sincronizar isso, foram 6 meses. Foram 6 meses, né? De muito desenho, de muito teste. Você sabe aquela Que erros, né? de erros. E eu digo sempre, quando eu acerto, eu não aprendi nada. Por quê? Porque eu já sabia.
Quando você acerta, você não aprende nada, porque você já sabia. Se você acertou, é porque você já sabia. Agora, quando você erra, aí você acerta. Aí É, você começa a aprender. Nos erros, se você começa a aprender. Aquela marca de óleo WD-40, o americano, ele errou 39 vezes, por isso que é 40. A legal. marca Ah, é, não é sabia. 40. É, Fernando, é obstinação, pô, não sabia. né? Bom, Fernando, vou ter que chamar um intervalo, mas voltamos já para conversarmos mais aí sobre o projeto, né? Falar aí sobre a sua ideia das redes de franquias, né? Como é a sua ideia de expansão, porque é um projeto muito inovador. Você, telespectador, voltamos em um minuto. No nosso intervalo, você vai poder conferir o vídeo Destaques da Semana do nosso portal Economic News Brasil. E lembrando, se você ainda não segue o Economic News Brasil no nosso canal no YouTube, ativa lá o sininho que você vai ser avisado sempre que disponibilizarmos novos conteúdos. Inclusive, você vai poder conferir os episódios anteriores do Diálogo Empreendedor, né? E vai também você vai poder conferir o vídeo das boas da semana, que é um vídeo com as notícias que foram destaques no nosso mais novo portal do nosso sistema de comunicação, que é o Boa Notícia Brasil. Só com notícias positivas, notícias leves, motivacionais, notícias de curiosidade e também de pesquisas, Fernando. Né? Hoje, as Certeza. pessoas, eu costumo dizer que de manhã o empresário ele está vendo número no Economic News Brasil, né? Mas no almoço, à noite, ele está querendo relaxar, ele está querendo ver conteúdos mais leves, né? E também é o canal, né, da família, né? Para que a gente possa adquirir conteúdos, né? Ter acesso a Uhum. curiosidades, o que está acontecendo de coisas boas no Brasil em termos de pesquisas, de roteiros turísticos, gastronomia, enfim, tem muita coisa boa que está sendo explorado pela nossa equipe do Boa Notícia Brasil. Fique aí e voltamos já. Olá, estamos de volta com o nosso Diálogo Empreendedor. Hoje conversando com o cientista industrial, engenheiro Fernando Ximenes. Ele que é uma cabeça pensante e desenvolveu um supercarregador para os carros elétricos que carrega em 5 minutos, a maior invenção no Brasil nos últimos meses, né? Concorrendo com as gigantes internacionais, como concorrendo com a própria BYD. É briga de cachorro grande, né, meu amigo Fernando? E você está na luta, né? Aliás, você lançou até antes dela, como nós conversamos no primeiro bloco, Exatamente. né? Exatamente. É. Foi Fernando, antes, um ano antes. é, eu quero te perguntar sobre o papel da PlugStation nessa transição energética, né? É, que você tem feito, lançou esse trabalho. Mas existe também nos Estados Unidos, eu vi lá em viagem recente, na casa de alguns amigos, que lá já tem as baterias para armazenar energia, que as casas realmente se tornam 100% autossustentável, né? O que ela gera de manhã no solar, ela está guardando para usar à noite, né? É, você pensa em ampliar também para essa linha? Olha, o Jackson, eu comecei nessa linha, né? Os primeiros projetos foram Eu digo assim, de off-grid, alta capacidade, né? Porque de alta capacidade, de alta capacidade. Para se ter uma ideia, outro projeto nosso são baterias de 100 quilowatts, para 10 formar um mega, em caixas gigantes que serão aproveitadas, eu vou aqui do tamanho de uma caixa d'água de 500 litros, baterias de 100 quilowatts. O que é uma bateria? É uma caixa de plástico, né, com as células, vem as células,
tá ligadas e os polos, né? Falar assim para ser fácil entender. Então, cada célula tem sua voltagem, que forma 12, 24, 36, e nós queremos fazer baterias com 96 volts, com 100 quilowatts, tá? Isso, isso, isso no sistema em série e em paralelo, você pode fazer um banco de bateria de 1 megawatts, né? Isso, gerando sua própria energia. O meu slogan da Gneolic, energia inteligente e independente, e da Plug, é energia inteligente e independente para um mundo melhor, porque a verdadeira transição energética agora chegou com os carregadores, né? Que os carregadores, ele faz a transferência, ele une a grande usina, tanto ela solar, eólica, biomassa, biogás, renováveis e hidrelétricas. Muita gente acha que a energia renovável só é solar e eólica, mas hidrelétrica é renovável, biomassa é renovável, biogás é renovável. Então, diretamente, o carregador faz o papel diretamente ao usuário e à eletromobilidade. Aí eu volto 16 anos atrás, quando o Brasil, naquela época, se o Brasil tivesse um crescimento econômico, olha o Economic News, o Brasil tivesse um crescimento econômico de 5% no PIB, faltaria energia. Hoje o cenário é totalmente contrário. O Brasil tem que comemorar dos 235 gigawatts, 212 gigawatts são renováveis, 90,32%. O Brasil, energia renovável. É o maior, né, país do mundo com energia renovável e a maior rede de transmissão eficiente com 200 mil quilômetros, que pode chegar ao usuário do automóvel. Imagina aí, hoje o Brasil tem 460 mil automóveis elétricos e eletrificados. O Ceará tem 9 mil. Você imagina esses carros que nós vamos chegar no final de 2025 com 600 mil carros elétricos e eletrificados, esses carros têm que ser abastecidos. Aí eu volto 16 anos atrás, quando eu entrei na geração de energia, quando, na época, isso 2009, o Brasil não tinha legislação para sistemas residenciais, comerciais e industriais. Aí é onde veio, que eu falei no outro bloco, a necessidade da legislação da 482, né? Que hoje é chamada, começou sendo chamada geração micro e mini geração de energia, e hoje todo mundo chama de geração distribuída. Então, chegou a hora. Está sobrando 48% no Sistema Interligado Nacional de Energia e os carros elétricos consumirão boa parte dessa energia. E o Brasil existem muitas falácias que dizem, e o carro elétrico não tem nada de renovável. É renovável. A energia brasileira, 90,32% é renovável. Então, os carros elétricos são renováveis, são Não é renováveis. E renovável quando você gera energia através de uma termoelétrica que bota com carvão. Aí não é. aí não é. O óleo diesel, aí não é É, aí não é. renovável. Mas o resto é. Tá? Uma vez eu assisti uma palestra, né, de um ex-professor meu, deputado, e ele falando, o Brasil só tem 20% de energia. Quando ele terminou a palestra, ele disse, professor, é muito mais, é muito mais. Como assim? Você tira, basta subtrair a nuclear Angra 1 e Angra 2, tira as termoelétricas a carvão e a óleo, o resto no Brasil é tudo renovável, né? Fernando, E é Fernando, ranking, primeiro no ranking. Fernando, nós citamos aqui o fato do Gugel, que lançou o carro elétrico lá atrás e quebrou. Às vezes se vê muito no YouTube gente que criou um carro movido a água, né? E logo essas pessoas desaparecem. Existe algum lobby, né? Alguma coisa da indústria do petróleo para fazer com que essas novidades não deem certo? Em parte, sim. Em parte, sim. O carro elétrico foi no século
XIX, Às vezes eu veio fico do pensando, parece um cara troglio. desse que faz o carro a água, hidrogênio, não sei o que tal. O cara some, né? Quando era para ser o contrário. Epa, que coisa boa, vem cá, como é que você fez isso? Eu quero comprar o seu projeto. Mas eu fico pensando, será que alguém chega, dá uma pontinha pro cara, ó, sai de cena, se esqueça. Não, 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 não. Isso aí não existe. Isso é falácia. Por sinal, quem fez o carro a água foi um cearense e era professor da Universidade Federal do Ceará em 1978. E por Era que um que não andou? cearense. Não andou porque ele não tinha visão empresarial, ele era um professor amarrado, Uhum. né? E a gente sofre, eu sofro todo dia, muitos obstáculos, muitos preconceitos. É difícil, não é fácil. Isso aí é difícil. A resistência da credibilidade tecnológica é muito difícil. O próprio brasileiro cearense também, tem preconceito da nossa tecnologia. Eu vou lhe dizer uma coisa. Há 30 anos atrás, há 20 anos, eu produzi o primeiro papel calino do Brasil com a Cal. Eu fazia o papel, a pasta do papel, a celulose Aracruz, e reciclado, a para da editora Abril. E no Ceará fazia toda a minha pasta, todos os silos, todo o processo. Alcalina, alta alvura, alcalino. Na época não existia papel alcalino. O papel branco que se falava era um papel um pouco pardo, um pouco creme. Não era um papel com alta alvura. E eu fiz um papel alcalino e desbobinava no Ceará. Fiz todo o processo do inicial com a minha química, tudo desenvolvi com meus parceiros e no meu parque industrial em Messejana. E um dia eu ganhei uma licitação de um 60 toneladas e primeiro lugar, preço, qualidade, tal. E um mês depois meu vendedor chegou e disse, seu Fernando, o empenho não veio para nós, não. Eu disse, como não? Nós ganhamos, em primeiro colocado, preço e tudo. Como não? Porque graças a Deus, tive o privilégio de meu pai ser empresário, eu na barriga da minha mãe. Então, eu tenho essa visão também comercial. Aí eu fui lá no órgão público e disse, ó, cadê meu empenho? Cadê meu pedido? E a mulher disse na minha cara, disse, olha, esse papel não presta porque é fabricado no Ceará. Hum. Eu nunca esqueci disso. Eu disse, como? O que é que eu fiz? Eu disse, vocês vão me engolir. Fui no Nutec, fiz cadeira lá, na época, e levei uma caixa com 5.000 folhas, 10 resmas. Eu disse, ó, sorteio aí 10 folhas aí, pode fazer o laudo. E meu papel deu alta calinidade, coisa que não existia na época, eu fui inovador, e deu 77 gramas por metro quadrado, e na licitação era 75 gramas por metro quadrado. Ou seja, o meu papel tinha melhor qualidade do que os demais, os concorrentes. E eles tiveram que aceitar. Mas o que me gravou foi a resposta. Esse papel não presta porque é fabricado no Ceará. Aquilo eu nunca esqueci. Então, isso tem que acabar. Os brasileiros, os cearenses brasileiros, todos inteligentes, falta credibilidade do próprio público. Nós somos capazes de produzirmos tecnologia, temos que deixar de ser acomodados. O brasileiro tem que deixar acomodados. O asiático fez isso em 70 anos, está dando a resposta para o mundo aí, independência, na parte tecnológica. Olha os carros elétricos aí, que são pacotes. O carro elétrico, eu digo sempre, todo dia, o carro elétrico não é apenas um carro elétrico, é um pacote de tecnologia, né? É um pacote de tecnologia que está vencendo os americanos, tanto é que está taxando, né? Então, a tecnologia, os alemães saíram da guerra falidos, também venceram com tecnologia. O brasileiro tem que aprender a deixar de ser acomodado e querer tudo pronto, o bolo pronto. Tem que fazer o bolo também. Com É certeza. isso que acontece, né? Houve Fernando, sim vamos falar uma. agora do seu projeto para fazer essa expansão, né? Porque a gente sabe que escalar um negócio é o X da questão, É o X da questão. né? Aí, Como é que você pensa toda invenção, já falamos aqui, se ela não tiver faturamento, não é invenção, né? uma invenção. É uma decoração, Né? né? É, É um jeito de decoração. Então, como é o projeto aí, depois de tudo patenteado? Qual é a sua ideia aí para
que você acha que vai conseguir alavancar e criar postos no Brasil? Porque eu, pelo menos, só conheço um posto que é no Rio de Janeiro. Eu não vi até hoje Pronto, um outro. exatamente. Qual é a tua ideia para colocar isso para frente? Aí vou lá para o privilégio de ter nascido no comércio, né? Ter a visão empresarial e a visão comercial. Sair da caixa, ser disruptivo, sair da caixa de pesquisa, ter a visão centralizada na pesquisa, na inovação. A inovação já está concluída, o projeto já está concluído. Agora vem, para chegar à inovação, para chegar na prateleira, eu tenho que fazer a parte comercial e logística. Como é que eu faço isso sozinho? Impossível. Eu tenho que ter meus parceiros. Como eu faço os parceiros? Eu tenho que abrir os franchises, as franquias e os franqueados. Para começar, nas principais cidades brasileiras, São Paulo, principalmente, o maior PIB brasileiro é São Paulo, então tem que ir São Paulo. Eu digo sempre, isso é notório, isso é comprovado, todos os empresários cearenses que tiveram sucesso foram buscar mercado em São Paulo, como Edson Queiroz e outros mais. E eu tenho que ir para São Paulo, tenho que lançar em São Paulo. Basta dizer que a rede de postos lá em São Paulo é 100 vezes maior do que a do Ceará, não menosprezando a do Ceará, nem de qualquer outro estado, mas eu tenho É a proporção do mercado. proporção do mercado. Eu tenho que ter lá meus franqueados com a marca Plug, né? A razão social dele, mais a marca Plug, como é qualquer a BYD, qualquer outra marca no mundo inteiro, né? Qualquer loja, de qualquer franqueado, de qualquer marca automobilística, ou seja, ele é franqueado daquela marca e ele é revendedor daquela marca. Então, com fidelidade, claro, com fidelidade, e ele vai atender aquele mercado. Acredito eu, em São Paulo, por exemplo, serão vários franqueados, porque São Paulo é muito grande. Tipo, São Paulo capital, Osasco, Campinas, Ribeirão Preto, e aí vai, né? Tá certo? Itapecerica da Serra e a grande São Paulo, né? Outro no Rio de Janeiro, outro no Rio Grande do Minas, Sul, né? Porto Alegre, Minas, Belo Horizonte, Manaus estão me procurando, Manaus, Belém do Pará, São Luís do Maranhão, Natal, estou em Aqui nós estamos negociação. falando, você está falando aqui em sinal aberto para Fortaleza, Brasília e Rio Branco. É aqui além do YouTube. É um Brasília e Rio punhão. Branco, né? É. Brasília, já me ligaram de Brasília também, já me ligaram de Brasília. Tem que ter um franqueado também em Brasília. Na realidade, serão dois franqueados, um comercial e o outro de assistência técnica, né? Que terá que dar respaldo à assistência técnica para o carregador. O carregador, o investidor, seja ele de posto de combustível, seja ele de supermercado, seja ele de frotista ou shopping, ele tem que ter o carregador funcionando 24 horas e tem que ter uma equipe de socorro, de safety, caso dê uma queda de energia, por exemplo, para a equipe estar 5 minutos, 10 minutos com o carro de assistência técnica, ir lá e simplesmente abrir o disjuntor e botar o carregador para funcionar novamente, Agora, né? Fernando, a pessoa comprou o carregador. O que é que precisa? Em quanto tempo ele pode ter o carregador já funcionando e servindo seus clientes? Fácil, um carregador Eu comparado quero só falar só um, não é uma rede de 10 carregadores, não. Um carregador. um só. Ele tem Hum. que ter basicamente uma subestação para alimentar o carregador, tá? E ele faz a instalação é meia hora, uma hora, ele parafusar o carregador no chão, no concreto, né? Tá? Com parabolt. O resto é puxar cabo. Em 3 dias ele está com o carregador funcionando. Com certeza. Faturando? Faturando? Faturando. Faturando. Depois de ele instalar ele no chão, parafusar ele no chão, puxar a rede de cabo 2, 3 dias, aí ele vai sincronizar o roteador dele, né? Do display, que está no display, que está no hardware dele, o software dele, aquilo que eu falei no bloco passado, e tá valendo. Na hora que o Para você que usuário não viu a chegar no foto carregador, do carregador,
vou pedir à produção para colocar novamente aí a foto dele para que vocês possam ver. O display. São quantos plugins em cada. São dois cabos com duas pistolas. Simultaneamente, carrega dois carros em 5 minutos, porque a potência é muito grande. Então, em 12 carros por hora, podendo chegar a 12 carros por hora, 288 arredondando aí 300 por mês, 9 mil por ano, né? Entendeu? 9 mil aí, 9 mil por ano, tá? Então, a conta é essa, né? Então, imagina carregar 12 por hora, 288 por dia, 300, 9 Ah, mil mas e a aí, 30 conexão, dias. por exemplo? Ele aceita cartão de crédito, mas cada cliente seu que comprar o carregador vai ter que contratar o serviço da maquineta dele, né? Da maquineta dele. Da Então demora mais maquineta um pouquinho dele, para poder faturar por causa disso, né? pronto. Aí ele vai, com a Contactar o TI dele, banco dele, né? a TI dele, ele vai ter que baixar o banco dele, que é online, coisas de praxes de TI. Nós estamos no mundo do IA hoje, né? Nós estamos no mundo do IA, da plataforma dele, E o né? cliente para usar, aí você disponibiliza o quê? Um aplicativo iOS, Android? Como é que Um funciona? aplicativo Android, ele vai chegar lá, passar o cartão do QR Code, né? Touchscreen, e ele mesmo vai digitar, é autosserviço, né? Vai ter que ter o frentista, alguém para orientar, claro, claro, sem dúvida nenhuma, ou ajudar, né? Ajudar no abastecimento, no primeiro momento, né? Primeiro Mas momento, o veja lá crédito, ele coloca no aplicativo no aplicativo. ou é No no. aplicativo, Certo. Porque você tem que no ter o crédito no aplicativo. aplicativo, né? No aplicativo, no aplicativo. Ele coloca o crédito e o crédito vai para a conta lá do dono da máquina, Certo. o crédito bancário no dono da máquina online. E na parte de gestão, o dono da máquina, por exemplo, O aplicativo Android já está pronto. Você está concluindo o já iOS? está já tá com pronto, concluído, tudo Não, o concluído. iOS já está pronto também? Já está pronto também. Já Ótimo. está pronto também. Já está pronto também. Ele basta sincronizar tudo, baixar tudo, tá? E rotear tudo, transmitir, acabou. Isso o TI dele, acredito eu, que no máximo em 2 dias passa, né? Não é mais do que isso. Não é mais do que isso. Então, comparando aí, uma semana ele bota para funcionar tudo. Diferente de uma bomba de combustível que precisa de toda a infraestrutura de escavação e aquele negócio para enterrar tanque de combustível e tal, tal, tal. Então, e também ecologicamente correto, sem ruído, sem barulho, sem fuligem, Começar pela sem cor dele, que é nada. verde, né? Verde, né? Para você ter uma ideia, eu fiz o padrão ecológico green, né? E ficou o brasileirinho, né? Tem uma história bacana que eu, quando estava fazendo o poste eólico e solar, a pessoa, uma vez eu estava fazendo um datalog, o anemão portátil medindo, era 2 horas da tarde, tinha nem almoçado, e a pessoa chegou debaixo do avião lá e disse, oh, coisa bacana, bonita, isso só pode ser um alemão que tenha feito. Eu olhei para a cara dele e disse, eu tenho cara de alemão? Aí ele tomou um susto e disse, foi você que fez? Eu disse, foi sim. Eu não sou alemão, sou cearense. Eu disse, sabe de uma coisa? Tudo que eu inventar daqui para frente vai ter a bandeira brasileira. E no outro dia eu colei a bandeira brasileira. Como o carregador, o plug station tem a bandeira brasileira É. e tá verdinho, tá brasileirinho. Para provar, É porque todos os é países você tem lá, se é uma roupa, né? Tem lá o made in, né? Made in China, made in. isso. Onde é vendido, né? Onde é fabricado. Porque ele é um respeito até por questão de respeito, além de ser um respeito ao consumidor para ficar mais fácil, né? É mais fácil patriota dizer de onde é que veio. O americano faz muito isso. A bandeira Porque americana às tá vezes o cara tá em comprando uma tudo. roupa, uma bolsa caríssima lá numa loja dessa, né? De alto padrão. Mas ele acha que aquela bolsa tá vindo da França, quando não é. Na realidade, é um O selo, né? iPhone, o iPhone que todo mundo acha que é feito, né, nos Estados É, Unidos, mas não é. É fabricado na China, na Índia, no Brasil também na está sendo Índia, fabricado o iPhone. o iPhone. Aí você vai para onde? Para a É, bandeira. Existem
as patentes regionais, como exemplo o queijo Minas, né? É de Minas, patente regional, isso é uma patente regional, É. né? Então, você colocando a bandeira brasileira na sua nacionalidade, você está sendo patriota, está colocando o selo do seu país, né? Você está É para fazer confirmando exportação, né? Isso tudo a regra, exportação. né? Eu acho que É, nós, isso era para ser regra, né? Porque, para dizer, eu estou nosso, com né? consulta por franqueado da Costa Rica, por sinal, falou em exportação. Um franqueado da Costa Rica, lá do Caribe, lá de cima, né? Então, primeiro, mas vamos por parte. Primeiro, atender o mercado nacional, tá? Eu tenho que ter meus parceiros, meus franqueados, a parte logística com isso também, a parte de engenharia, que é a parte técnica, que é outro franqueado, né? Tem que ter também, porque tem que atender, tem que dar assistência técnica, tem que ter um seguro, garantia de funcionamento, porque não há como eletrônico e tudo. Aí vem a credibilidade, aí eu ganho a fidelidade, eu volto para a área comercial quando eu vendia caderno e o meu cliente ligar para mim, minha carteira de cliente ligar para mim, ó, me mande mais 5 carregadores, me mande mais 10 e tudo produzido no chão de fábrica aqui no Ceará, né? A ideia é produzir tudo no Ceará. A gente tem capacidade de produzir 100, 200 carregadores mês ou mais. Meu pai chegou lá em Belém do Pará, viu uma caixa de clipes fabricada minha no Ceará, ele ficou muito orgulhoso. Isso dá um orgulho, isso é o melhor troféu de um pesquisador, de um empresário, é ver seu produto numa prateleira e ter passado todos os desafios. É isso que compensa. Eu sou palestrante também, é a nota 10, são os aplausos da plateia. É ver seu produto na prateleira. Quando a gente vê nosso produto que realmente virou inovação, virou nota fiscal, o público está usando, você vê uma pessoa usando o seu produto, não tem nada que pague, não é dinheiro. Não tem nada, não tem uma satisfação melhor na vida do que isso. Então, isso é a minha adrenalina, criar e produzir para um mundo melhor, como é o meu slogan, e ver a verdadeira transição energética. Chegou. O futuro chegou. É hoje. Não é amanhã, é hoje. As energias renováveis é hoje. O mundo sobra energia. É um plus. Eu fiz um artigo energia estática. Energia estática, não precisa mais falar nada. Estude, é infinita, é infinita. Antes, o carro elétrico, 3 vezes deu errado, deram. Mas o mundo não tinha hidrelétrica, o mundo não tinha energia solar, o mundo não tinha energia eólica, não tinha biogás e biomassa. Basta dizer que a pedra fundamental de Itaipu foi em 1974 e a última turbina entrou em operação há 7 anos atrás, mais ou menos, né? O complexo Paulo Afonso, do tempo de Vigílio Távora e dos anos 70, o complexo Paulo Afonso 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, as hidrelétricas. E hoje, o Brasil deveria comemorar, é, as falácias são contrárias, mas o Brasil tem muita coisa boa. Bem, Nós é, somos o primeiro no ranking renovável, Fernando, né? estamos Em chegando ao final do 20 nosso transmissões. programa. As considerações finais estão com você. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem para os empreendedores que estão nos assistindo, que os cientistas também industriais aí que estão nos assistindo, que têm ideias que muitas vezes não têm coragem de tirar do papel, ou quando têm coragem, esbarram ali numa primeira dificuldade e desiste logo, né? E que isso também atrapalha o nosso desenvolvimento do país, né? A inovação. Qual o conselho que você dá aqui, né, para pessoas para esses empreendedores, esses criadores que estão nos assistindo? E Jackson, eu quero agradecer a você o espaço, a oportunidade e o privilégio que eu estou tendo essa entrevista que eu já falei um bocado, muito, né? Mais de um minuto para um empreendedor, pesquisador, né? Seja dedicado, disciplinado, o brasileiro não seja acomodado, né?
a diferença do brasileiro para qualquer estrangeiro é porque as ideias todos têm, a diferença é que eles pulam do travesseiro, pulam da cama, vão para um computador, desenham e fazem acontecer. Que nós sigamos nessa linha de fazer acontecer, certo? Fazer acontecer e não querer tudo feito, o bolo feito. E para o grande empresário, os desafios são grandes e só existe uma maneira é a pesquisa, é a inovação. Só existe uma maneira do sucesso. É a inovação e procurar novos mercados e oportunidades. É isso, a inovação. Sem inovação, os países, como eu falei, asiáticos, como os alemães, não teriam saído da crise da guerra de 70 anos para cá. Então, com inovação, com tecnologia, nós estamos despontando uma dinâmica fantástica aí na era do IA, tecnologia. E é tecnologia. Façam acontecer. Saiam da ideia, não sejam acomodados, façam acontecer, realize seus sonhos. Os desafios, o sonho é grande, mas a melhor satisfação é o, é o público usando o seu produto, usando a sua É. ideia. O bom é quando você Muito olha para obrigado. trás e vê, eu fiz tudo isso, né? Agora o ruim Às vezes você nem acredita. o ruim é aquele que olha para Eu trás olho para e trás, vê, eu não fiz nada. Muito nada. obrigado pela sua audiência. Lhe aguardo aqui no próximo domingo, no nosso Diálogo Empreendedor, às 9 horas da manhã. E siga as redes sociais do Economic News Brasil, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. E voltamos aqui na nossa TV União. Até lá!